João, capítulo 8, o Senhor Jesus decidiu apresentar para nós três lições. São lições para a nossa vida. Porque a Bíblia não é um livro para ser discutido. A Bíblia não é um livro para ser debatido. Não. A Bíblia não é um livro para ser estudado. A Bíblia é um livro para ser vivido. Só tem um momento onde a Bíblia deve ser estudada: quando eu não entendo e não consigo praticar na minha vida aquilo que está escrito. Então eu vou pesquisar, eu vou estudar para saber o que significa aquilo. Para na hora que eu entender aquilo, quando eu entender, eu consigo colocar aquilo na minha vida. A Bíblia foi feita para isso, gente. Então, nós temos que olhar para a nossa vida no espelho, olhar para nós no espelho e enxergar no espelho o que da nossa vida, dentro, na nossa vida tem, que é parecida com a palavra de Deus. Porque a palavra existe para ser vivida e não para qualquer outra coisa. Então, quando eu olho para a minha vida, na minha vida precisa ter sinais da palavra. E eu lamento dizer a você que muitas vezes o espelho da nossa vida são as opiniões que algumas pessoas têm de nós. Porque a gente vive fugindo das opiniões das pessoas. É lógico, é óbvio que tem um ou outro que interpreta a gente mal, não conhece a gente, não viveu com a gente, não comeu 1 quilo de sal com a gente, fala mal da gente. Esse não, esse também está cheio por aí, esses gostam de falar mal da vida dos outros. Mas não, aqueles que andam com a gente de vez em quando, a gente ouve falar de um amigo que falou alguma coisa de nós e a gente fica às vezes brabo. E a gente sai daquele ambiente, esse não é amigo de verdade. A gente vai conviver num outro ambiente, naquele outro ambiente falam a mesma coisa da gente. E aí a gente muda de ambiente, no outro ambiente falam a mesma coisa. Isso é espelho, isso está revelando quem tu é. Amém, gente? Então, quando você começa a trazer a vida de Deus, a palavra para a tua vida, você vai observar que ligeirinho o espelho da vida vai começar a mostrar quem você é. A pessoa vai dizer assim: nossa, mas como tu é diferente? Eu nessa situação ficaria furioso e já rebateria com uma discussão, mas tu perdoou. Aí a Bíblia, em nós, sendo espelhada na vida dos outros, e os outros mostrando para a gente que a gente está começando a ter em nós os sinais da Bíblia e da palavra de Deus. João 8 revela 3 informações sobre essas 3 informações que eu quero pregar essa noite. E a primeira informação, para a gente já começar, está no Evangelho de João, capítulo 8, e versículo 5, que diz assim: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, dizes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tu, pois, que dizes? E Jesus diz. Todos foram embora e Jesus diz à mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? No 11, ele diz assim: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E João começa. Eu não vou ler todo o capítulo, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. E eu não quero passar das 11 hoje. João começa contando a história da mulher adúltera, que foi encontrada no pecado de adultério, foi trazida para Jesus para ser apedrejada. E colocam ela no meio de Jesus, todos com as pedras na mão, e perguntam para poder pegar Jesus, prender Jesus. Ele diz: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Moisés diz, a lei de Moisés manda que ela deve ser apedrejada, e tu que dizes? Jesus olha, fica escrevendo, diz a Bíblia, esse é um texto maravilhoso, porque fala que Jesus está escrevendo na areia. Jesus olha para eles e diz: se algum de vós aí não tem pecado, pode tirar a primeira pedra. Eles olhando para si, vendo que todos tinham pecado, foram largando um por um, diz a palavra, do mais velho ao mais novo, foram largando as suas pedras e foram indo embora. E quando todos foram embora, Jesus olha para ela e fica olhando para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: todos foram embora.
E ele disse, não, eu não te condeno também. Vai embora. Só não peca mais. Vai embora e não peques mais. A verdade é que havia uma lei. Existia uma lei. Uma lei ordenada na palavra. A própria Bíblia mandava e ainda manda em Levítico que essa mulher fosse apedrejada, tanto a mulher quanto o homem fosse morto. Eles não chegam com uma invenção humana, eles chegam com a palavra. E com a palavra, eles chamam que se alguém não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, eles foram embora. E João capítulo 8 vai continuar mostrando Jesus se colocando acima de Moisés, acima da lei, acima dessas coisas instituídas daquele tempo, porque Jesus veio para concluir, para confirmar, para consolidar a lei, acabar, encerrar um ponto final na lei e dar prosseguimento a uma nova história. Eles questionam Jesus. Quem te disse que tu é maior que Moisés e maior do que a lei? Jesus diz, olha, o meu Pai. Esses que vocês chamam de Deus. Esse aí disse que eu sou maior do que a lei. Jesus é maior do que a lei. Só que nós temos a tendência de nos agarrar na lei e não buscar o Senhor Jesus. A lei, todas as leis, para nós elas são mais fortes, porque entender Jesus é difícil. Nós, cheios dos nossos eus, cheio do nosso ego, entender Jesus é difícil, porque Jesus ele vai na contramão da lei. Aí alguém vai dizer assim, apenas a lei de Moisés? Não, a nossa lei também. A nossa lei humana, a nossa lei que vive dentro de nós, a lei da justiça que nós temos dentro de nós. Jesus vai contra a lei, Jesus é maior do que a lei da justiça que habita dentro de nós. A lei da justiça que habita dentro de nós ensina que nós devemos revidar e não levar desaforo para casa. A lei que habita em nós diz que nós devemos amar quem nos ama, e quem não nos ama nós devemos dispensar e desprezar, e se sofrer que sofra. A lei dos homens, isso é a lei nossa, que habita dentro da gente, é mais forte do que a gente, é uma lei que habita em nós. Essa lei manda a gente revidar, essa lei manda a gente odiar, essa lei manda a gente reprovar, essa lei manda primeiro a gente e depois os outros. Jesus é maior do que essa lei. Aí Jesus vem e manda a gente perdoar. Perdoar quem nos persegue. Perdoar quem nos ofende. Perdoar quem fala mal de nós. Manda. Jesus manda. E aí a gente diz assim, mas como Jesus me diria isso? Ele já disse. Quando ele olhou para aqueles e disse assim, quem não tem pecado, aí atira a primeira pedra nela. Jesus vai usar isso de novo. Quando ele traz a parábola do devedor lá. O homem devia uma dívida, diz a palavra, uma dívida impagável. Uma vida toda trabalhada não pagava a dívida dele. Ele chega no credor e diz, por favor, me perdoa a minha dívida. E ele diz assim, está perdoado. Observe, era uma dívida impagável. A Bíblia mostra, nos números da Bíblia, mostra que era uma dívida que a vida toda trabalhada não pagaria a dívida dele, e o homem perdoa, está perdoado, pode ir embora. Ele vai embora e ele encontra alguém que devia muito menos para ele, Era como se fosse um dia de trabalho. E ele chega naquele que devia um dia de trabalho, pega ele e ergue pelo pescoço, diz, aqui a gente vai devolver. E os servos daquele homem passam e veem aquilo e falam, olha, lembra aquele homem que tu perdoou? Ele diz, lembro. Então ele está cobrando um dia de trabalho lá. Chama ele de volta então aqui. Chama ele de volta. Aí ele chega, ele diz, eu fui compassivo contigo. Eu te perdoei a tua dívida impagável. E tu foi lá e cobrou o outro. Então agora eu vou cobrar a tua também. Isso se revela na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas, como condicionante
Eu vou falar hoje sobre as condicionantes da Bíblia. Existem condicionantes na Bíblia, só faço isso se tu fizer aquilo. Então, perdoa as nossas dívidas exatamente como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Entende não? Então o perdão é condicional. Jesus perdoa você, se você perdoa os outros. Aí você vai dizer assim, mas o que fizeram para mim é muito alto. Não. O que você fez para Jesus, na cruz, colocando ele na cruz, o inocente filho de Deus, isso é alto, isso é impagável. E ele te perdoou desse pecado que tu fez. Entendeu? Agora você que foi perdoado pela cruz, não tem o direito de cobrar ninguém de algo que tenha feito a você. Perdoa ele, porque se você não perdoar ele, você também não vai ser perdoado. Isso é uma lei de Deus, de Jesus. É maior do que a lei dos homens, é maior do que a nossa lei de justiça, é maior do que a nossa lei. Então Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que a lei do pecado. Nós também temos os nossos limitadores de perdão de Deus. Afinal de contas, Deus perdoa todo o pecado? Ou só os pecados que não nos aterrorizam? Ou só os pecados que não são cometidos contra nós? Jesus perdoa todos os pecados, porque a lei dele é maior do que a lei do pecado. A vida dele, o ensino dele, a palavra dele, ele é maior do que a lei do pecado. Então não há pecado. Não há pecado que ele não possa perdoar, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Mas a palavra dá uma orientação de que o pecado contra o Espírito Santo é aquele que comete o pecado e não tem condição de pedir perdão. Não se arrepende, o coração já é podre, já é mau. Porque todo aquele, escute uma coisa que eu vou falar para você, todo aquele que chegar diante do Senhor, pode ser o pecado que for, e ele se humilhar de coração contrito e dizer, Senhor, me perdoa. Felipe, mas assassinato? Também. Mas aquele que roubou o meu carro, que eu recém tinha comprado, ele pode se converter e vir servir o Senhor do teu lado. E tu não tem o direito de mudar de igreja. Se você muda de igreja, porque alguém que fez um mal para você, se converteu e veio servir do teu lado, você não vive debaixo do ensino de Jesus. Você está na sua lei ainda. Essa lei é o seu Senhor. Jesus é maior do que a lei do pecado. Glória a Deus. Ele é maior que a lei do pecado. O pecado vem e ele se impõe contra o ser humano. E ele tenta dominar o ser humano mais em cima, mais poderoso, mais forte, mais triunfante do que o pecado. É o nosso Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário. Ele é maior que o pecado. Portanto Deus enviou, João 13,17 diz que portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus veio para salvar todos. Por isso que ele é maior do que a lei do pecado. Ele é maior que a lei de Moisés. Ele é maior do que a lei que habita dentro da gente de senso de justiça. Ele é maior que a lei da doença. A lei que as doenças são incuráveis. Ele é maior. A palavra diz no próprio Evangelho de João, porque o Evangelho de João relata 7 milagres de Jesus. Um dos 7 milagres de Jesus é o filho do nobre. E o nobre recorre até Jesus e diz, Jesus, cura o meu filho, vá até lá e cura ele. Aí Jesus olha para ele e fala assim, pode ir lá, teu filho está curado. Isso é fantástico. Pode ir lá, o teu filho está curado. Ele é maior que as doenças. Essa consciência a gente tem que ter que ele é maior do que as doenças. Ele é maior. Ele é maior que as doenças e ele fala, vai embora, pode ir embora, teu filho está curado. O nobre vai embora. Quando ele chega em casa, ele está no meio do caminho, os servos dele correm e dizem, olha, o teu filho está curado. E ele pergunta, e que horas foi que ele foi curado? Foi tal hora. E ele lembrou que foi na mesma hora que Jesus disse, sabe por quê? Porque Jesus é maior que as doenças. É por isso que daqui onde a gente está, a gente ora por alguém que está lá na live, pode estar do outro lado do mundo. Jesus não tem limite, ele é maior do que a doença que está lá do outro lado. O problema é que nós temos uma consciência em nós que a doença é mais poderosa que Jesus. Se criou em nós isso, nós temos isso.
É por isso que eu estou pregando isso aqui hoje, e você sabe muito bem que não é fácil você viver isso que eu estou pregando aqui. É por isso que eu estou pregando aqui, e você está talvez lembrando das pessoas que te marcaram, que te magoaram, que te machucaram, e você está dizendo assim, tudo bem, mas esse eu não consigo perdoar, porque é mais forte. Essas leis, a lei do pecado, a lei da justiça própria, a lei de Moisés, a lei das doenças, é tão forte que a gente, quando ora a Deus, pedindo para que Deus cure alguém, a gente ora, mas não consegue enxergar o Senhor Jesus maior do que a doença é maior do que Jesus na nossa oração. É por isso que hoje nós não vemos mais pessoas sendo curadas, quando Jesus disse que aconteceria. Os sinais seguirão aos que Jesus é maior que a doença. Quando a gente entender que Jesus é maior que tudo isso, só que não adianta também, escute, não adianta também a gente pensar que vai acreditar que Jesus é maior que a doença e acabou, então tá bom. Porque é a parte que nos beneficia, sim ou não? Jesus é maior que as doenças, então tá bom. E agora eu vou crer que Ele é maior que as doenças, eu vou orar e as doenças vão embora. Mas Jesus, para você, é maior que a sua justiça? Jesus é maior que o pecado? Não, isso não. Então Jesus não vai ser maior que a doença. Você vai passar a régua. E as coisas... Porque elas não conseguem entender que Jesus é maior. Aleluia. Jesus é maior que a tua justiça. Jesus é maior que o pecado. Então, se alguém feriu a tua justiça, e se alguém pecou contra você, sabe o que você faz? Você procura essa pessoa e diz para ela, olhando no olho dela, com o coração todo arrebentado, porque não é fácil. Aí você vai olhar e vai dizer assim, eu aprendi hoje que Jesus é maior do que o que tu fez contra mim. Eu aprendi hoje que Jesus é maior que o teu pecado. Então eu te perdoo, segue a tua vida e encontre o Senhor, porque Ele tem perdão para o teu pecado, irmão do céu. Você vai ver que meu Deus, você vai ver que quilos de toneladas de corrente vão cair da tua vida. E você vai começar a experimentar que Jesus é maior que as doenças, que Jesus é maior que o pecado, que Jesus é maior que o senso de justiça, que Jesus é maior do que a lei, que Jesus é maior do que tudo. E aí corre o risco de você sair dali, encontrar o doente e dizer, Jesus é maior que a tua doença, e o doente levantar e ser curado. Acontece que hoje nós queremos só a bênção. Acontece que hoje nós queremos só as mãos que abençoam, mas nós não queremos a orientação de uma mudança de vida. É isso que agora quando nós experimentarmos isso, nós vamos começar a experimentar milagre nessa igreja e na vida de vocês, onde vocês andarem. Glória a Deus. Jesus é maior que a morte. Jesus é maior que tudo, irmão. A palavra diz que o filho da viúva, a filha de Jairo, Lázaro, todos mortos, foram ressuscitados pelo poder de Jesus, porque Jesus é mais forte que a morte. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Jesus é mais poderoso que a morte. Quando nós cremos de verdade nisso tudo, em tudo, todo pacote, não adianta a gente com raiva no coração, cheio de ódio, orar para um morto para ressuscitar, não vai ressuscitar. Agora, se nós cremos em todo o pacote, e se nós cremos de verdade, nós chegamos diante da morte, e nós falamos, ó morte, devolve. E Jesus, foi assim que Ele fez com esses. Sabe o que é, irmão? Eu não sei se você consegue entender isso, eu também tenho dificuldade às vezes, porque é muito poderoso para nós. Sabe o que é Jesus olhar, chegar em alguém e a morte já levou aquela pessoa? Como chegou em Lázaro, 4 dias, já fedia. E ele chega e olha, não, ele vai sair de lá. E ele chama Lázaro para fora. E a morte que prendia Lázaro tem que soltar Lázaro. Imagina isso no ambiente eterno. A morte agarrada naquela alma moribunda já sendo levada. E lá onde o lugar que a gente não consegue enxergar, alcançar, porque a morte é um lugar que a gente não alcança, não sabe. A gente não sabe onde vai, mas a verdade é que a morte leva a gente para o desconhecido. A morte leva a gente para um lugar que nós não sabemos onde é, mas Jesus sabe onde é. Aleluia. E quando Ele fala, a voz dele invade o lugar que a gente não alcança. E lá onde está a morte, Ele diz, solta ele. E Ele tem que soltar. Como diz a palavra morte, onde está o teu aguilhão?
Onde está a morte? O teu poder. Porque Jesus é mais poderoso que a morte. Glória a Deus. E eu creio que nós ainda veremos mortos ressuscitarem. Eu creio. Sabe por que eu creio? Porque o Espírito Santo ainda está entre nós. E se o Espírito Santo ainda está entre nós, tudo isso é possível acontecer ainda. Glória a Deus. É maior do que a morte. A segunda lição é que Jesus tinha certeza do seu chamado. Jesus sabia. A primeira lição é que Jesus é maior do que tudo, maior do que a lei. Segunda lição é que Jesus tinha certeza do seu chamado. No João 8, capítulo 8, versículo 12, diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ainda que eu testifico no 14, de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Ou seja, Jesus tinha noção de identidade e propósito. Identidade, propósito e destino. Jesus sabia quem ele era. Eu preguei isso esses dias aqui, porque João fala muito disso. Jesus sabia de onde tinha vindo. Aliás, João no capítulo 1 já fala de onde ele veio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João mostra de onde ele veio, e mostra que ele andou entre nós, e mostra para onde ele vai. Jesus sabia isso. Jesus tinha noção clara de onde ele vinha, quem ele era, qual o propósito dele e para onde ele estava indo. Ele sabia disso, ele tinha convicção disso, ele tinha certeza disso. É por isso que ele vai contra os fariseus e diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou. Ele sabia quem ele era. Sabe o que é? A gente enxerga só Jesus fazendo isso, Jesus com essa certeza, Jesus com essa absoluta certeza de onde ele veio, quem ele era e para onde ele ia. Jesus tinha essa convicção, mas ele convida a gente a desfrutar dessa mesma certeza. Por isso que ele fala aqui em Mateus capítulo 5:14, diz assim: vós sois a luz do... Mas ele disse aí em João que eu sou a luz do mundo. E agora ele diz o quê? Vós também sois a luz do mundo. Então eu posso ler o texto como ele permitiu que a gente lê. Porque ele diz assim: quem me segue, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, se ele disse que eu sou a luz do mundo, eu posso ler isso também, não posso não? Nós somos, porque ele diz: vós sois a luz do mundo. Então nós podemos dizer: nós somos a luz do mundo. Quem nos segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora eu pergunto para você: você pode falar isso sim ou não? Você pode se levantar no meio da sua rua, você pode se levantar no meio da sua família, você pode se levantar no meio do seu bairro, na sua cidade, e levantar em voz alta, e de preferência com um megafone, dizendo assim: nós somos a luz do mundo. Quem nos segue não andará em trevas. Quem nos segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você pode dizer isso? A maioria de nós não pode. Sabe por quê? Porque nós não somos luz? Não. Efésios, a carta aos Efésios, nós também pregamos capítulo por capítulo aqui. E Efésios revela um mistério maravilhoso, porque Efésios mostra que nós não somos filhos por merecimento. Entendeu? Ninguém compra lugar de filho. Ninguém diz assim: bom, então eu não sou filho, agora eu vim na igreja aqui e me foi dada a oportunidade de ser filho. Você está entendendo não? Eu não era filho, eu era do mundo. Agora eu vim para a igreja, agora me deram a oportunidade de me tornar um filho. Então agora eu tenho que andar direitinho. Eu não posso beber mais, eu não posso fumar mais, eu tenho que deixar o meu baile para lá, eu tenho que deixar minha droga para cá. Para quê? Para eu ser filho.
Porque se eu não fizer isso, eu não sou aceito como filho. É isso que a gente entendeu. Então quando eu peco, eu não venho mais na igreja, porque eu deixo de ser filho. Então quando eu não estou bem, eu não tomo nem a Santa Ceia, porque eu deixei de ser filho. Então eu não posso sentar na mesa do Pai, é o contrário. E todos aqueles que creram, deu-lhes o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus. É por isso que o ladrão da cruz, quando crê, já vai para o céu. Porque a palavra não diz assim: olha, e todo aquele que não fumar, e todo aquele que não beber, e todo aquele que largar o mundo, todo aquele que largar os vícios, esse por merecimento recebe o direito de ser chamado filho. Não, você é feito filho. E aí quando você é feito filho, colocado no lugar de filho, comendo comida de filho, comendo na mesa de pai, sendo tratado como filho, a palavra fala que é um filho por adoção. Então quando o filho é, aleluia, aleluia. Então quando você é adotado, você passa a ser filho na hora que é adotado, mas você não tem os costumes da casa onde você foi adotado. Então o pai começa a te ensinar: não filho, essa coisa não come não filho, essa coisa não bebe, isso aqui não se faz, amém? O processo de se tornar alguém na casa de Deus é feito no início. Então nós somos filhos. Ah, Felipe, mas eu tenho pecado ainda. É filho. Porque você foi feito filho pelo poder da cruz. Quando a gente tenta adquirir o lugar de filho, para que a cruz, se as nossas obras compram o lugar de filho? Não, nós somos feitos filhos sem merecer. Aleluia, nós somos feitos filhos sem merecimento pela cruz do Calvário, glória a Deus. A cruz do Calvário, sem esforço humano, sem atividade humana, sem vontade humana, a cruz do Calvário nos torna filhos. E depois de tornado filho, aí Deus começa a ensinar a gente, usando o irmão, usando a irmã, e a gente começa a saber andar como se anda um filho. E a gente não sabe nem orar, mas já é filho. A gente nem sabe ler a Bíblia, mas já é filho. E aí os irmãos mais velhos começam a ensinar a gente: lê aqui, lê lá, aprende aqui. Devagarinho a gente vai deixando as velhas práticas da velha casa que nós morávamos, da velha família que a gente tinha. E agora dentro da nova família, os irmãos começam a ensinar a gente. Mesmo que a gente seja teimoso, os irmãos têm paciência com a gente. E eles vão ensinando a gente, sabe por quê? Porque eles têm amor, porque eles têm perdão. Porque a igreja ultimamente tem sido uma boa madrasta, mas uma péssima mãe. A igreja recebe o filho que entra do jeito que tiver. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ser adúltero, promíscuo, ladrão, assassino. Ele entra aqui, e de preferência se ele vem largando uma pistola no púlpito, e um monte de cigarro, bebida e coisa errada, a gente diz: olha aqui, olha, tira foto. Um chefe do crime se converteu aqui, glória a Deus, aplauda a igreja, amém, aleluia. Aí o filho dá uma tropeçadinha de nada, e a igreja, olha aí, ó, uma péssima mãe, mas uma boa madrasta, amém? Então quando o filho vem, se torna filho, a igreja tem paciência, tem paz, tem perdão para dar para aquele que pecou contra ele. Ah, mas Felipe, mas quantas vezes esse aí vai ficar aqui na igreja fazendo essas coisas? Irmão, enquanto tiver um coração tentando ser melhor e ficar pecando contra ti, tu vai perdoar ele. Mas eu não sou bobo de ninguém, lembra da lei? Da justiça própria? Então, Jesus é maior que ela. Jesus é maior que ela. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, a verdade é que nós precisamos ter essa certeza de que nós somos a luz do mundo. Então nós podemos dizer ao mundo: sigam a gente. Foi o que nós fizemos na carreata. É o que nós vamos fazer agora na campanha de agasalho, que nós vamos fazer agora junho e julho. Uma campanha forte de agasalho. É isso que nós vamos fazer no Natal, distribuindo presente para um mundaréu de criança, distribuindo cachorro quente para um mundaréu de... Mas vamos, meu irmão, pelo amor de Deus, vai ser coisa de 2.000 cachorro quente para fora. Se é para ir com 100 cachorro quente, nós nem vamos para a rua. Não, vamos para a rua, amém?
E aí depois que todo mundo entender que nós somos de Deus de verdade, nós não queremos só converter as pessoas, nós queremos amar elas, cuidar elas, proteger elas. Aleluia! Quando nós falarmos assim, ei, na verdade nós que estávamos dando cachorro quente, nós que juntamos alimento e fazemos a carreata, é só para vocês conhecer a gente. Segue nós, segue a gente, segue, nós somos a luz do mundo. E quem anda com a gente não anda em trevas, glória a Deus, gente. Isso é igreja. A igreja é a luz do mundo. A igreja é a luz da família. Você não pode ser a treva da sua família, irmão, pelo amor de Deus. Você não pode ser o revoltado da tua família, irmão. Te converte hoje em nome de Jesus. Tu não pode ser o sangue quente da tua família, irmão. Não pode. Não pode. Não pode até ser. Pode até ser. Mas tem que ir se convertendo aos pouquinhos. Tem que ir de pouquinho em pouquinho se convertendo. Entendeu? Você não pode se encher de orgulho e dizer, comigo é assim. E quem é que vai te seguir, irmão? Quem é que vai te seguir? Ninguém. Então na tua família, tu tem que ser a luz da família. Nós somos a luz do mundo. Aleluia. É identidade. Identidade, propósito e destino. Então da onde eu vim? Quem eu sou? Eu sou a luz. Qual o meu propósito? Iluminar todo mundo. E qual é o destino? De mãozinha dada com um monte de gente avançando. E diz a palavra, aleluia, quem são estes de brancos vestidos? E eles vão marchando para a Nova Jerusalém. E diz, esses são os que venceram, glória a Deus. Esses são os que venceram. E lá vamos nós, agarrados de mão dada com gente que a gente nem conhece. Gente que a gente nem sabe quem é, mas foram alcançados com a nossa luz. E por causa da nossa luz, que é a de Deus, que reflete em nós, foram salvos para a glória do nome do Senhor. Identidade, propósito e destino. É o que Jesus sabia. É por isso que ele dizia assim, eu sou a luz, gente, pode me seguir que eu sou a luz. E quem andar comigo não vai estar em treva. É isso que a igreja deve fazer hoje, nesse mundo em trevas que a gente está vivendo. Gente, pelo amor de Deus. Quero falar um negócio para você, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você soubesse o quanto de gente que tem sofrendo hoje. Se você soubesse o quanto de homens, tem feito mal para seus filhos, para suas esposas. Sabe? O Leandro aqui, estava agora trabalhando no conselho tutelar até pouco tempo. E ele trazia relatos para a gente absurdos. Sabe o que é isso? É a ausência da luz. Da luz de quem? De um púlpito? Não, gente. O púlpito aqui é um monte de luz aqui. Glória a Deus. Amém? Mas nós somos luz na rua, no mundo. Essa certeza que Jesus tinha, é que nós devemos ser também, é a segunda lição. Aleluia. A terceira lição, para a gente encerrar, é que o objetivo de tudo isso, é a gente ser discípulo. Discípulo. Eu estava até agora, eu na reunião quase que fiz uma loucura. Eu de vez em quando faço umas loucuras. Mas agora eu tenho um corpo de obreiro agora que não deixa eu fazer loucura. Tem 2 pastores, pastor César, pastor Everson, os diáconos, presbítero, Wagner, o Eliseu, o William, né? Galhardia, né? Faltou o que mesmo? Denodo, né? Juliano, aí, Fábio. Aí, se eu me esquecer de algum, é o corpo de obreiros da igreja. Sexta-feira agora, nós fizemos a primeira reunião de ministério da igreja. Glória a Deus, o ministério estava aqui reunido. E eu falei assim para eles, eu vou mudar esse negócio de membro. Mudar esse negócio de membro. Que membro? Nós somos clube para ser membro. É discípulo, seguidor. Então nós vamos apresentar os seguidores. Vamos apresentar os discípulos. Não vamos apresentar membro, não. Aí eles me convenceram que membro é do corpo. Aí ficou o membro. Mas por aqui, se eu não tenho um corpo de obreiros, hoje eu estaria apresentando seguidores aqui na igreja. Irmão, um ministério de uma igreja salva a igreja. É um ministério de igreja. O ministério que é ouvido pelo pastor salva a igreja. Nós temos aqui, glória a Deus, um ministério. Eu sou muito orgulhoso disso. Orgulhoso no bom sentido.
nessa igreja tem um ministério. Amém, gente? Homens de Deus, usados pelo Senhor, que não deixam o pastor fazer bobagem. Amém? Mas eu ia trocar, porque eu estava lendo isso aqui. Se vós permanecerdes na minha palavra, ó o se de novo, ó o condicionante. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Meu Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O se é condicionante, gente. Então, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se Jesus está dizendo que verdadeiramente serão discípulos, é porque tem falsamente ser discípulos. Aqueles que dizem que são, mas não são. O objetivo de tudo isso que Jesus ensina a gente é fazer da gente discípulo. O condicionante para ser discípulo é permanecer na palavra. Então, se a gente quer ser liberto, nós devemos permanecer na palavra. A palavra que muitos abandonam. A palavra que hoje, irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Tem lugares que nós não se pode mais pregar o que eu preguei aqui. Tem lugares que não se pode mais pregar o que eu preguei, porque se eu pregar uma palavra dura, as pessoas vão embora. Irmão, pelo amor de Deus, é um monte de carente, não é discípulo. Não é discípulo. O discípulo ele fica. O discípulo permanece. E o objetivo é esse, é ser discípulo. Mas para ser discípulo tem que permanecer na palavra. Tem que ler a palavra e permanecer nela, porque o mundo sempre vai tentar fazer a gente sair da palavra, sai da palavra. É por isso que você tem uma Bíblia em casa e só lê na hora do culto. Glória a Deus. É por isso que eu falei ontem aqui, eu falei domingo passado aqui. Eu falei domingo passado que esse livro aqui só é aberto às vezes no dia de culto na nossa casa, não pode. Não pode, esse livro é para ser aberto todos os dias, porque o objetivo é fazer a gente ser discípulo. Irmão, e quando a gente se tornar discípulo, aí é que a palavra vem. Cuidado com palavras isoladas da Bíblia, porque elas podem levar você para o fracasso. É muito bonito a gente falar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É bonito, é um texto maravilhoso. Quem não quer ser liberto hoje? Eu quero, todo mundo quer. É bonito, mas é um condicionante antes disso. Se vocês permanecerem na palavra, então vocês se tornarão verdadeiramente discípulos. Então, quando vocês se tornarem verdadeiramente discípulos, vocês vão conhecer a verdade. Sabe o que é? É uma escada lá em cima, lá no topo tem um mistério, tem uma bênção lá. E a gente começa a subir a escada. Discípulo, palavra. Aprende a palavra e guarda e vive ela. Palavra, amém? E vai subindo degrau por degrau da palavra. E conforme vai crescendo na palavra, vai se tornando verdadeiramente discípulo. Qual é o sinal do discípulo? O sinal do discípulo é quando olham para a gente e veem na gente o nosso mestre. Alguém aqui luta judô? Capoeira? Não, capoeira, judô? Xing Ling, como é o nome das outras? Karatê, Muay Thai? Luta? Muay Thai. Então, tem as escolas, não tem? Os sabidos de luta. Quando vem alguém lutar, fala assim, esse é da escola dos Grace. Esse é aluno de fulano de tal. Eu por muito tempo dei aula de saxofone. Por muito tempo. Dei aula de sax. E as pessoas os alunos que eu ensinava, quando tocavam, alguém dizia, é o Felipe tocando, Não era. Era um aluno meu, que tocava parecido comigo, porque eu ensinei ele. Discípulo é assim. Você só vai poder dizer que é discípulo quando alguém olhar para você e dizer assim, mas
Você é parecido com Jesus, né? É. Quando alguém te der um carrinho no futebol, quando te fecharem a frente do carro, quando ofenderem a tua mãe, e tu disser assim: Deus abençoe, vai em paz, a tua fé te salvou, perdoados estão os seus pecados. Pai, perdoa ele, não sabe o que faz. É. Quem é que fez isso? Quem é que fez isso? Quem é que fez isso? Jesus. Então quando alguém... Irmão, só um pouquinho, só um negócio para você. Não é substituir o palavrão pelo abençoado. Já viu, não? Sabe? Vai lá, ó, abençoado. Mas na mente e no coração estava outra palavra. Tinha outra palavra. Só trocou a... Não, mas por dentro estava a mãe do homem ofendido já. Entende, não? Não é isso aí, não. É verdadeiramente ser discípulo. Amém? É dizer assim, ó, Deus te abençoe. Eu sei onde é que tu está vivendo. Está vivendo a escuridão, mas eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a puderam sucumbir. Glória a Deus. A palavra é maravilhosa, irmão. A palavra é maravilhosa. Quando um crente que tem a luz do Senhor se apresenta iluminado, não tem macumba, feitiçaria, não tem tranca-rua, não tem nada aqui. Não tem nada, irmão. Nada tapa a luz, nada prende a luz daquele que se levanta, nada segura. Nada é mais forte do que a luz do Senhor na nossa vida. Nada é mais forte. Aleluia. E aí aquela luz ilumina e diz: Deus te abençoe. E alguém perto de você vai olhar, porque a palavra diz também que não tem como esconder. Uma candeia colocada lá não tem como esconder. Acesa, não tem como esconder. E vão olhar para você e vão dizer assim: isso aí eu já vi, hein? Sei Jesus que andava aí, virou crente, agora virou um mini Jesus. Pô, acabou, está resolvido, está funcionando. E quando isso acontecer, e só quando isso acontecer, escute, irmão, deixa eu falar um negócio para você. É só quando isso acontecer, aí você vai conhecer a verdade. E aí essa verdade vai te libertar. Amém? Não adianta. Olha aqui, não adianta. Lá vou eu. Caminhando eu vou para Canaã. Olha pro culto. Caminhando eu vou, tribulado, para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Senta no culto, glória a Deus, amém. Ó, já chegou aquela irmã que gosta de aparecer no culto. Amém. Glória a Deus. Tinha roupa melhor para vir na igreja. Glória a Deus. Amém, não? E conhecereis a verdade. E a verdade, não é assim não. Não é assim não. É quando começarem a confundir você com Jesus. Quando começarem a ver Jesus em você, aí sim você vai conhecer a verdade. Vai ter conhecido a verdade. Vamos ficar em pé. E a verdade vai te libertar. Nada mais prende você, nada mais amarra você. Aleluia, glória a Deus. Eu quero concluir a pregação dizendo que o Senhor está chamando pessoas. O Senhor está chamando pessoas. Em primeiro lugar, para concluir, o Senhor está chamando pessoas que se submetam à sua palavra. Que a palavra do Senhor seja maior do que a tua vontade. O Senhor está chamando pessoas que se submetam à sua palavra. Em segundo lugar, o Senhor está chamando pessoas que saibam de onde vieram e para onde estão indo. Glória a Deus. E o Senhor está chamando pessoas que tenham certeza que em Cristo são a luz do mundo e podem tranquilamente dizer: sigam-me, sigam-me, sigam-me. Nós somos a luz do mundo, sigam-me, 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 sigam-me. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar com você. Nós não temos hoje, não tem como fazer convite aqui na frente hoje.
não tem como. Mas onde você está, se você sentir que Deus está falando com você, coloca a mão no seu coração, dobre o seu joelho no chão. Aqui no caminho, como a Cássia falou, aqui no caminho não tem resenha não, irmão. Não tem resenha não. Quer ir para um canto aí orar? Pode ir para um canto aí orar. Quer dobrar o joelho, jogar no chão, fique em paz. Ninguém vai ficar te criticando não. Só não aceite ir embora como você chegou. Nessa oração, nós vamos orar pela Ledir de Souza. Ledir é minha tia, que cuida da Luísa, minha filha, que vai cuidar do Joabe daqui a pouquinho. Ela pede oração pela família e pelo Zé, o seu esposo, que está no hospital com Covid, hospitalizado. Anício Dornelles pede oração pela sua irmã Mari Santos, que fez uma cirurgia e caiu e se machucou. A Stephanie Oliveira pede oração pela família. Eu vou falar mais uma vez, e depois de eu falar isso, eu vou orar por você. O louvor vai louvar e eu vou passar quem de direito. Não esqueça do que eu vou falar aqui essa noite. Jesus está chamando pessoas, guarde isso, que se submetam à sua palavra. Se submeta à palavra de Deus. O Senhor está procurando pessoas que saibam de onde vieram e para onde vão. E o Senhor está chamando pessoas que tenham certeza, aleluia. O Senhor está chamando pessoas que tenham certeza que em Cristo são a luz do mundo e podem dizer ao mundo: ei mundo, siga-me, 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 siga-me. Eu quero orar, levante a sua mão. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, essa é a tua palavra pura. Ah, Senhor, sem interferência, sem achismo meu, é a tua palavra. E a tua palavra mesmo diz que o Senhor vela pela tua palavra para cumprir. Eu não posso entrar além do que eu já estou, mas o teu Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, o teu Espírito Santo pode entrar no coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui e fazer o trabalho que tem que ser feito. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti que essa noite o Teu Espírito Santo venha nesse lugar. E o Teu Espírito Santo que está habitando entre nós, que mora com a gente, que vive entre nós, faça a Sua obra e a Tua palavra se cumpra para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Cumpre a Tua palavra, Senhor, na vida dos Teus filhos. Cumpre a Tua